galera, estão começando mais um vídeo. Dessa vez eu quero falar para vocês sobre o meu livro. Erva mate Freixo Pioneiros é o resultado da minha pesquisa de mestrado, que eu fiz da Universidade Federal da Grande Dourados, que é uma continuação, uma espécie de continuação de uma pesquisa que eu fiz ainda na iniciação científica. Nessa pesquisa especificamente eu procurei estudar dois mundos que eram estudados de forma separada, o mundo ervateiro e o mundo dos colonos que migravam para o Mato Grosso do Sul, na época o sul de Mato Grosso, em busca de terra, em busca de melhores condições de vida, inseridos na lógica da marcha para o oeste do governo Vargas. O livro foi publicado pela editora Prisma de Curitiba. Ele é dividido em 3 capítulos. O primeiro procura contextualizar os ervateiros da erva mate do sul de Mato Grosso, a criação da Colônia Agrícola Nacional de Dourados e também quem eram esses colonos que migraram em direção ao sul de Mato Grosso. Então, nesse contexto, eu procuro analisar o processo de migração para o sul de Mato Grosso, até chegar aos fluxos migratórios da década de 40, na chamada Marcha para o Oeste do Getúlio Vargas. Daí eu trato de como as ideologias do Estado Novo elas juntaram a perspectiva das pessoas sobre uma possibilidade de melhora de vida, como é que elas viam a possibilidade de conseguir uma terra, um processo de migração que começa principalmente no Nordeste, envolve principalmente nordestinos, mas também pessoas do sul do Brasil e também de São Paulo, Rio de Janeiro, nisso envolvendo as ideias do Vargas de nacionalização das fronteiras, de colonização desses espaços com elementos nacionais em substituição ao que ocorria com os paraguaios, por exemplo, no sul de Mato Grosso, desde pelo menos o final do século XIX. No capítulo 2 eu trato sobre o estado de Mato Grosso e a produção ervateira, a produção ervateira que surge desde o final do século XIX, com o Tomás Laranjeira, que depois fundaria, junto com outros acionistas, uma empresa chamada Companhia Mate Laranjeira. Depois eu vou falar também sobre o Instituto Nacional do Mate, como é que o Instituto Nacional do Mate surge neste contexto do governo Vargas também, e como é que ele vai lidar com a erva mate do sul de Mato Grosso nessa época. Eu trato ainda da ação do Instituto Nacional do Mate através da Cooperativa do Mate de Dourados, também da Federação Cooperativa Amambai, que era sediada em Ponta Porã, e a sobrevida da produção ervateira da Companhia Mate Laranjeira. Daí eu concluo falando sobre os transportes e também sobre a atuação da Delegacia Regional do Instituto Nacional do Mate em Mato Grosso. O terceiro capítulo, mais importante, fala sobre a Colônia Agrícola Nacional de Dourados, como os colonos chegaram, como é que eles tiveram contato com a erva mate, que uso eles fizeram dessa erva mate, como é que eles utilizaram a erva mate, inclusive em alguns casos, para sobrevivência num período em que a produção de outros produtos agrícolas não dava recurso, não dava retorno. E aí nesse contexto é que eu vou analisar a relação entre os dois mundos. Como é que os colonos se tornam colonos ervateiros? E aí a partir disso eu uso algumas entrevistas para mostrar como eles agiam no dia a dia, como eles produziam, como é que eles se relacionaram com os elementos que já estavam no Mato Grosso naquela época. E, em resumo, a produção de erva mate na Colônia Agrícola Nacional de Dourados, na Cande. O livro é um livro de história regional, mas não só isso, é um livro de história nacional, porque ele envolve o processo migratório do Brasil, principalmente do Nordeste em direção ao sul de Mato Grosso, como em outras colônias também aconteceu na época. Além disso, a relação da produção sul-mato-grossense de alguns produtos que depois vão para São Paulo e para o Rio de Janeiro, enfim, para os grandes centros brasileiros. A ideia do livro é promover uma discussão a respeito do tema, é juntar temas que até então eram discutidos separadamente e pensar na possibilidade de outros estudos surgirem para analisar de que maneira a população, por exemplo, se apropriou da erva mate culturalmente. Essa população que vem de fora, que não tem conhecimento da erva mate, que não sabia que ela existia antes de chegar nessa região. Eu procurei neste livro fazer um estudo de história econômica, mas não só de história econômica, também no sentido da história cultural, de como a região do Mato Grosso do Sul, onde hoje é o Mato Grosso do Sul, mas que na época era o sul de Mato Grosso, como é que ela lida com o novo e o velho, como é que os elementos novos eles vão trabalhar junto com os velhos, aprendendo inclusive as técnicas de produção de erva mate, desde o corte até o sapeco, depois a secagem, o cancheamento e a venda dessa erva mate para a Argentina, que era o principal mercado do sul de Mato Grosso na época. O livro termina na década de 60, quando a Argentina suspende as compras de erva mate do sul de Mato Grosso, mas também quando a Colônia Agrícola Nacional de Dourados ela já está bem estabelecida, quando os colonos já estão praticamente todos assentados, os espaços foram ocupados
E a partir daí também vai começar uma nova lógica, que é a lógica da agricultura mecanizada, da soja e vários outros produtos. Bom, no resto é um livro produzido por alguém da academia, mas que também serve para alguns interessados, alguém que gosta de erva mate, alguém que consome erva mate, alguém que faz uso dela para o tereré, ou no caso do chimarrão no sul do Brasil e assim por diante. Para quem quiser, o livro está à venda no Amazon, em vários outros sites também. Eu vou deixar o link na descrição, vocês podem acessar por esse link que está na descrição. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, tchau!